novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer. Então a nossa frase de hoje é do físico, um dos físicos mais importantes que existiu, que foi Albert Einstein, um cara que realmente revolucionou a ciência que a gente conhece hoje. Ele faz parte do ramo da ciência moderna. Então, a partir dos estudos dele, pessoal, nós temos várias definições que utilizamos hoje, principalmente dentro da matemática e da física, onde ele ajudou a desenvolver muito desses âmbitos, tá? Então, a frase de hoje diz assim: a imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Então, antes de tudo, pessoal, antes da gente definir a relação de conhecimento, de desenvolver métodos, desenvolver fórmulas, a gente tem que imaginar, a gente tem que pensar, tem que definir pontos onde a gente quer chegar, para que assim a gente consiga aplicar a ideia de ciência, que a gente consiga desenvolver os métodos, tá? Então, a imaginação de vocês é um campo ilimitado. Então, através dela, eu, vocês, qualquer outra pessoa pode fazer inúmeras coisas que ela nunca nem cogitou a possibilidade de fazer. Vocês agora estão iniciando uma jornada diferente. Vocês estão trabalhando com a ideia de Olimpíada. Então, quando a gente trabalha com a Olimpíada, galera, nós estamos focando o nosso pensamento, estamos direcionando ele. E nada melhor do que aliar isso à nossa imaginação. Quanto mais vocês imaginarem, mais vocês desenvolverem o pensamento de vocês, melhor será o raciocínio, melhor será a relação de desenvolvimento do método de vocês, tá bom? Porque na ciência não existe essa questão de melhor ou pior, de que já nasce sabendo, não, porque ninguém nasce sabendo nada. Vamos aprendendo no decorrer do tempo, desenvolvendo as nossas relações. Então, a ciência ela é método, ou seja, é prática, é estudo, é dedicação. E galera olímpica tem que se dedicar bastante, dividir o seu tempo de forma correta, estudar, brincar, fazer as atividades, visto que vocês também têm um caderno de atividades para fazer, e assim por diante, tá bom? Então, vamos aí ao nosso primeiro tópico de hoje, que é o nosso desafio do dia. Trouxe um pequeno desafio aí para vocês. Vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês resolverem ele, tá bom? Aí, como eu não tenho acesso ao chat enquanto eu estou gravando aqui, pessoal, vocês ativem o áudio e falem cada um por vez, tá bom? Quando vocês souberem da resposta, que fica mais fácil da nossa dinâmica. Que eu quero a participação de vocês também, porque senão nossa aula ela vai ficar um pouquinho chata. Então, para tirar essa ideia, vamos aí colaborar, vamos participar. Não precisa ter medo, aqui todo mundo é amigo, ninguém vai estar julgando ninguém, porque todo mundo tem o direito de errar, tá bom? Então vamos lá. Nosso desafio de hoje diz assim: há um pato entre dois patos, um pato atrás de um pato e um pato na frente de outro pato. De quantos patos nós estamos falando? Vamos aí, 5 minutinhos, tá bom? Então vamos lá ver qual a nossa resposta é correta, pessoal. Como eu já falei para vocês, o correto da gente resolver um problema matemático ou qualquer outra questão é nossa interpretação, não é mesmo? Então vamos aqui fazer nossa leitura mais uma vez do nosso desafio de hoje. Há um pato entre dois patos. Ó, nosso pontinho aqui. A gente dá uma pausa. Então vamos trabalhar com essa informação aqui, ó. Há um pato entre dois patos, pessoal. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos supor que aqui nós temos que aqui é o nosso pato, certo? Nosso primeiro pato aqui. E ele está entre outros dois aqui, ó. Então temos aqui um pato que está antes e um pato que está depois. Então nós temos aqui um pato entre dois patos, beleza? Agora, a nossa próxima afirmação diz: um pato atrás de um pato. Ou seja, pessoal, se a gente utilizar essa ideia aqui, ó, esse pato está atrás desse, não está? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim. E continuando, diz assim, ó. E um pato está na frente de outro pato. Esse aqui não está na frente desse? Sim ou não? Sim. Então, de quantos passos nós estamos falando no total? 3. 3. Apenas Três. 3, não é mesmo? Três. Por quê? Nós
temos um pato entre dois patos, um pato atrás do pato, que no caso é esse, e um pato na frente do outro pato. Então, nesse caso, nós temos apenas 3 patos. Desafio aí muito interessante, muito minucioso. Por quê? Analise aí, pessoal. Ó, nesse desafio, muitos encontraram valores maiores que 3. Um encontrou 5, outro encontrou 6, outro encontrou 7. Isso porque, quando a gente utilizou a ideia do pato entre dois patos, vocês consideraram apenas um e possivelmente esses dois aqui. E quando utilizou a ideia de um pato atrás de um pato, em vez de vocês relacionar o do centro com o próximo, o anterior a ele, vocês adicionaram Dobraram mais, o foi? número. Isso, exatamente. Adicionaram um pato aqui, adicionaram outro aqui, e, consequentemente, aumentou a quantidade de patos. Então, observe aí, ó. A nossa interpretação da questão é que vai nos definir a relação exata. Pois, como nós temos a ideia de um pato entre dois patos, então, automaticamente, eu vou iniciar com 3, pois eu tenho que ter o do meio e os dois da ponta, para ter a ideia de entre. Então, essa nova relação aqui vai me definir as demais, pois se há um pato atrás do pato, então esse do centro aqui vai definir quem está atrás e quem está na frente. E aí, com isso, a gente consegue encontrar o total. Então, espero que todo mundo tenha entendido essa ideia aí. Foi só o nosso desafio para a gente iniciar hoje. E vamos agora nossa definição de hoje, que é o trabalhar com os critérios de divisibilidade. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Em relação ao caderno, alguma outra coisa do programa? Não. Não? Não. Pois ok. Qualquer dúvida, vocês se manifestem aí, tá bom? Ligue o áudio, aí pode dar um toque aí Tá. que eu paro o que eu estou fazendo e respondo vocês, tá? Ok. Porque eu não tenho como estar visualizando o chat enquanto eu estou gravando, porque eu abro uma página única para poder visualizar aqui. Tá certo? Então vamos lá. Então, galera, vamos aqui trabalhar hoje com critérios de divisibilidade. A divisibilidade, ela é um dos eixos da matemática, que é quando a gente trabalha com a ideia da operação de divisão. Então, para a gente poder dividir qualquer um número, a gente tem que saber a ideia da ida. Então, o que é a ida, professor? O inverso da divisão é a multiplicação. Então, quando a gente multiplica, é como se a gente estivesse indo, ou seja, traçando um caminho em função de um determinado ponto. E a divisão, pessoal, é a volta, ou seja, a gente faz o processo inverso. Então, na matemática, a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação, tá bom? Então, vamos entender alguns critérios que me permitem dividir. Então, vamos aqui. O critério da divisibilidade, pessoal, nada mais é do que uma regra que permite avaliar se um número natural é ou não divisível por outro natural, sem que seja necessário a gente fazer a divisão para descobrir isso, tá bom? Por quê? O critério ele vai servir para a gente aprimorar o nosso raciocínio, para a gente pensar mais rápido, de forma que a gente evite o uso exagerado de cálculos, pois a matemática é uma ciência exata. Então, se ela é exata, então a gente tem que buscar os caminhos mais dinâmicos, e principalmente quando trabalhamos com provas específicas. Então, fica muito mais fácil a gente já ter o conhecimento para a gente já adiantar esse passo, do que você sair lá fazendo a divisão de um número enorme por outros pequenos para poder encontrar esse resultado, se é divisível, se não é. Então, com esses critérios que vou apresentar para vocês hoje, que eu creio que alguns já conheçam, lembram de alguma aula que já assistiu, para poder melhorar essa questão para vocês. E não se apegue, pessoal, somente à explicação de agora, tá bom? Por quê? Estudos comprovam que quando a gente absorve um conteúdo numa aula, se passarmos uma semana sem analisar aquele conteúdo, a gente perde 20% do que aprendeu lá. Passando 2 semanas, a gente aumenta isso aí para 50%. E quanto mais vai passando o tempo, chega um período que a gente não lembra mais dele. Então, basicamente, 6 meses a gente já não sabe mais nada daquele conteúdo. Isso se a gente não praticar, tá bom? Então, ao final da aula, caso ainda tiver dúvida, podem me perguntar. Ou então podem procurar outro meio para vocês fazer, podem procurar questões para responder.
para poder exercitar esse conhecimento de hoje, tá bom? Então vamos lá. Ok. O primeiro elemento que a gente vai trabalhar hoje é o critério de divisibilidade pelo número 2. Nós vimos já que o número 2 ele é um elemento que trabalha com a ideia dos pares. Em relação a essa ideia aí de números pares, nós temos que um número ele é divisível por 2 quando o seu algarismo da unidade for um número que é divisível por 2. Ou então, pessoal, a gente pode utilizar essa ideia aqui, ó, que qualquer número que é divisível por 2 tem as terminações 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, essas terminações aqui, ó, são as relações que trabalham com a ideia de números pares. Então, todo número par, consequentemente, ele é divisível pelo número 2. Tá ok? Ah, professor, mas quando eu vou utilizar essa ideia? Ah, normalmente, quando a gente trabalha com uma divisão de um número enorme, por exemplo, 240. Ah, professor, não sei como qual os números que são divisíveis por ele. O 240, galera, ele tem terminação no algarismo da unidade com o número 0, tá? Então, vou colocar aqui para a gente entender melhor como é que funciona. Tá aqui, ó. Número 240. Então, da direita para a esquerda, nós temos aqui nossa unidade, aqui nossa dezena e aqui nossa centena. Então, pela regra, diz que para um algarismo, um número ser divisível por 2, o seu algarismo da unidade tem que ser um número que seja divisível por 2. Então, para isso, ele tem que ter as terminações 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas, professor, por que ele tem que ter essas terminações? Pois aqui relaciona a ideia de números pares e também a ideia dos divisores de 2, ou seja, o inverso seria o quê? Os múltiplos de 2. Então, 0 é múltiplo de 2, o 2 é múltiplo de 2, o 4 é múltiplo de 2, o 6 é múltiplo de 2, o 8 é múltiplo de 2 e assim por diante, tá? Alguma dúvida em relação a essa ideia? Sim ou não? Não. Não, né? Tá bom. Não. Então, bora lá. Continuando. Não. Então, como eu acabei de falar para vocês, outra ideia também é utilizar o número 2 quando o número é chamado de par. Lá nas nossas primeiras aulas, nós vimos que o número ele é par quando ele tem esse formato aqui, não é? Ó? Só um minutinho aqui, peraí. Nós vimos que o número é par quando ele tem o formato 2n. Foi ou não foi? Alguém lembra dessa relação? Pronto. Sim. Por que esse número é relacionado como número par? Porque qualquer número multiplicado por 2, ele tem umas terminações 0, 2, 4, 6 ou 8, não é mesmo? Então, se esse número tem essa ideia, ele é chamado de número par. Vamos desligar o áudio aí, por favor. Então, e professor, e como é que eu sei que um número não é ímpar? Observe, toda vez que a gente faz essa multiplicação aqui, nós vamos encontrar um número com essas terminações. Porém, ao eu realizar essa ideia do 2n e adicionar sempre uma unidade aqui a ele, nós vamos ter o que a gente chama de número ímpar, tá bom? Então, o número ímpar, galera, ele não é divisível por 2, tá bom? Porque sempre que eu divido o número ímpar por 2, eu encontro um número decimal. Então, dessa forma, a gente não tem como fazer uma divisão exata pelo número 2. Consequentemente, o número ímpar nunca vai ser divisível por 2. Já o número par, ele é automaticamente divisível por 2. Tá ok, galera? Alguma dúvida? Sim. Não. Qual a dúvida? Quem está com dúvida pode se manifestar aí. Sem problema nenhum. Vamos aqui, ó. Trouxe alguns exemplos de números pares aí para a gente trabalhar essa ideia de divisibilidade, ó. Observa. Os números 2014, 1622, 1500, 416 e 888. Utilizando a primeira ideia, nós temos aqui as definições.
nós temos aqui as definições de unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Aqui, ó, em relação a... Todos eles vão ter essa ideia aqui, ó. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Pela primeira definição, quando um número na sua casa, na sua ordem das unidades, pessoal, ele for um número que tem terminações 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Então, nesse caso, 2014 é divisível por 2, 1622 também divisível por 2, 1500 divisível por 2, 416 também, ó, divisível por 2 e 888 também divisível por 2, pois eles têm terminações 4, 2, 0, 6 e 8. Então, isso aí é o critério de dividir um número por 2. Então, toda vez que vocês encontrar um número que seja grande ou pequeno e ele tem essas terminações aqui, vocês já sabem, esse número é divisível por 2. Tá bom? Alguma dúvida? Não. 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 Beleza. Então vamos para a próxima. Não. Agora vamos ver um pouco sobre o critério de divisibilidade pelo número 3, tá? Já vou adiantando para vocês aqui que quando a gente trabalha com o número 3, nós temos duas relações. A primeira é que, para ser um divisível por 3, ele tem que ser também um múltiplo de 3. Então, quem seriam os múltiplos de 3? São todos os números gerados a partir da multiplicação do 3 por qualquer natural. Por exemplo, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, ó, observe aí esses resultados. Ó. 3, 6, 9, 12. Todos eles são divisíveis por 3, porque a gente foi multiplicando e a gente pode voltar a ele dividindo, tá? Então, isso aí já é uma primeira ideia. Mas se o número ele for bem enorme, por exemplo, 123, 240, 235, como eu posso descobrir se esse número ele é divisível ou não por 3? É fácil, pessoal. Um número, qualquer que seja ele natural, divisível por 3, ele vai acontecer isso se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3, ou seja, um múltiplo de 3, galera. Por exemplo, vamos aqui, ó. O número 123, ó. Observe aqui, ó. O número 123, ele é divisível por 3. Por quê? Se eu somar os seus algarismos, ó, 1 mais 2 mais 3, nós encontramos 6. E 6, ele é um múltiplo, galera, de 3. Consequentemente, 6 é divisível por 3. Então, o 123 também será divisível por 3. Só que aí observe, como esse número ele é maior, então o resultado da divisão vai ser um número também um pouquinho maior do que a ideia do 6 aqui, tá bom? Só relembrando. Agora observe esse outro número aqui, pessoal, ó. O número 423.712, ó. Esse número, em primeira análise, ele já não é divisível por 3. Primeiro porque, ó, observe, o algarismo da unidade dele aqui, ó, é o algarismo 2. Então, nós vimos que os números que terminam com esse algarismo aqui, ele é um número par e, consequentemente, divisível por 2. E já vimos que o número ímpar não divide um par. E, na maioria das vezes, o número par não é divisível por um número ímpar. Tá bom? Então, com isso, a gente já poderia descartar. Mas, para a gente ter certeza que ele não é divisível por 3, a gente vai aqui, ó. Observe. Vamos somar todos os algarismos do número 423.712. Então, temos aqui, ó. Se eu somarmos 4 mais 2 mais 3 mais 7 mais 1 mais 2, isso tudo aqui é igual a 19, galera. Então, esse 19 aqui, ó, ele não faz parte dos múltiplos de 3, ó. Vamos aqui, ó, só relembrar. Nós vimos 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, ó, observe. Então, o mais próximo foi 3 vezes 6, que deu 18. O próximo elemento do múltiplo de 3 seria quem?
21. Então, ó, já passa de 19. Consequentemente, esse número 423.712 não é divisível por 3. Alguma dúvida? Não. Sim ou não? Não. Não. Podemos passar? Não. Não. Podemos sim, né? Beleza, vamos lá para o próximo. Não. Critério de divisibilidade por 4. Alguém sabe como é que eu descubro se o número é divisível por 4 ou não? E aí, alguém? Quando os últimos Pode repetir, eu não dois entendi. algarismos dele dá um número múltiplo de 9, ou de 4. Isso, muito bem. Então, um dos critérios de divisibilidade por 4 é que quando a soma dos dois, quando os dois últimos algarismos, eles resultam no múltiplo de 4, não é mesmo? Então, sendo assim, o número n, ele é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos forem um número que é divisível por 4, ou seja, um número múltiplo de 4. Então, vamos aqui, ó. Trouxe aqui alguns exemplos, observe. Nós temos aqui, ó, 1.316, 2.208, aqui 145.728 e 74.648. Observe aqui, ó, em relação a esses números, os dois últimos algarismos aqui são, em relação ao primeiro, 16, ao segundo, 0,8, aqui 28 e aqui 48. Observe que esses números aqui, eles são automaticamente múltiplos de 4, porque, ó, observe, o 16, ele é a relação de 4 que multiplica 4, não é mesmo? Então, nós vamos ter o 16. Já em relação ao 8, ele é a multiplicação de 4 vezes 2. Já o 28, pessoal, ó, é a multiplicação de 4 vezes 7. E o 48 é a multiplicação de 4 vezes 12, tá bom? Então, ó, todos esses elementos aí, ó, são múltiplos de 4. Então, se eles são múltiplos, consequentemente, eles são divisíveis por 4. Porque se a gente consegue ir, a gente consegue voltar, não é mesmo? A ideia da ida e da volta pelo mesmo caminho, tá? Então, sendo assim, esse é o critério de divisibilidade por 4. Alguma dúvida em relação à divisão pelo número 4? Não. Não? Não. Não. Bem. Não. Ok, então vamos continuando aqui. Vamos agora entender sobre o nosso critério de divisibilidade por 5. Pessoal, eu estou indo muito rápido, estou indo. Tá, vocês estão conseguindo entender direitinho? Sim. Tá bom. Bom, né? Sim. Sim. Tá certo. Sim. Se eu tiver muito rápido, vocês podem falar, professor, maneira um pouquinho aí que a gente reduz a marcha e continua, tá bom? Então vamos lá, galera. Ó, a divisibilidade por 5 ela é um dos critérios mais simples de se trabalhar. Por quê? Quando a gente tem o número 5, lá na tabuada do 5, ela é, na maioria das vezes, vocês acham mais fácil de trabalhar porque contar de 5 em 5 é mais prático, não é mesmo? Então, quando a gente trabalha com a tabuada do 5, normalmente vocês contam 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Não é mesmo? Vocês não utilizam essa ideia? Então, visto isso, a divisibilidade por 5, ela também se torna de forma mais simplificada, porque você já tem essa ideia aí da contagem de 5 em 5 de forma mais dinâmica. Então, toda vez que você tiver um número, para saber se ele é divisível por 5 ou não, você vai observar o último algarismo, ou seja, o algarismo da unidade. Se ele terminar no número 0 ou no número 5, então ele é divisível por 5. Porque se vocês voltarem à ideia da tabuada, lá, ó, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Ó. Então, observa, os múltiplos de 5, eles terminam ou em 5 ou em 0.
Então, se os múltiplos terminam em 5 ou em 0, automaticamente os divisores dele, ou seja, os números que são divisíveis por 5, são aqueles que terminam em 0 ou em 5. Então, ó, sempre que trabalhamos com divisão, a multiplicação tem que estar junta, tá? Então, quem de vocês tiver com um pouco de dificuldade na tabuada, pessoal, de multiplicar, sugiro que vocês pratiquem um pouco, tá? Vocês desenvolvam aí métodos para poderem se aprimorar. Mas, professor, como eu vou procurar? Lá no Google, galera, no Google, vocês podem estar pesquisando músicas envolvendo a tabuada, que lá tem a tabuada cantada, tem esse trabalho muito interessante, que ele envolve músicas atuais desenvolvendo a tabuada. Vocês também podem procurar outros métodos de resolução também. Então, vou deixar aí aberta a curiosidade de vocês, tá bom? Caso alguém queira algum direcionamento, podem me procurar depois, lá pelo grupo ou pela plataforma. E aí eu vou estar direcionando alguns links para vocês, tá? Então vamos aqui, continuando nossa aula. Voltando, Ok. os números divisíveis por 5 são aqueles que terminam em 0 ou em 5. Então vamos aqui, ó. Trouxe um pequeno exemplo aqui para a gente trabalhar. O número 2015, observe. Eu já coloquei aqui, ó, que ele é divisível por 5, pois ele vai terminar com o algarismo 5. Tá. Mas vamos aqui analisar ele com calma, ó. Observe. 2015. 2015 é um número composto por 4 algarismos. Um na ordem das unidades, outro na dezena, outro na centena e outro na unidade de milhar. Então, isso aqui a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, essa ideia. Logo após isso, nós vamos observar somente a casa das unidades. Se o número termina em 5, automaticamente é divisível por 5, pois sabemos que 5 dividido por 5 é 1, não é mesmo? Pois lá na regrinha matemática diz que todo número dividido por ele mesmo sempre será 1. Com isso, ó, 2015 é divisível por 5. Agora vamos aqui modificar. Se aqui, galera, ó, fosse um número 6 aqui, ó, no lugar desse 5, ele seria divisível por 5 agora? Sim ou não? Não. Não. Ó, observe, ó. Não. Esse número, ele seria... Por que esse número não seria divisível por 5, pessoal? Porque o Porque número não só é termina. divisível por 5 quando é terminado em 0 ou em 5. Isso. E outra coisa, se a gente fizesse essa divisão bem aqui, ó, de 2016 por 5, nós encontraríamos uma divisão exata? Não. Resto? Não, né? A gente Não. ia ter nós íamos ter um quociente aqui, íamos ter um resto, Iria não é sobrar mesmo? Isso. Então, tendo esse resto aqui, a gente não pode fazer essa divisão por 5, pois a divisibilidade, ela trabalha com divisões exatas, tá? Então, meu resto sempre, numa divisibilidade, tem que ser 0. Não pode ser diferente de 0. Então, aqui vamos trabalhar com outro exemplo aqui, ó. O número 314.570. Então, ó, automaticamente, nós já sabemos que ele é divisível por 5, ó, pois sua terminação aqui é o algarismo 0. Então, agora, vamos à divisibilidade por 6, que eu estou vendo aí que vocês já estão todos doutores nessa questão de divisibilidade. Já estão sabendo aí dividir por 2, por 3, por 4, por 5, e agora vamos ver por 6. Mas antes da gente ir por 6, vamos aqui recapitular, que eu já esqueci um pouquinho aqui. Um número divisível por 2 quando? Quando o algarismo das unidades for um número par. Pá, e Professor, alguém desligou o áudio do senhor. É mesmo. galera, mais uma vez eu vou pedir, quando estivermos na aula, não fiquem passeando por dentro da página, da plataforma, tá ok?
prestem atenção, que isso aqui vale para vocês, tá? Então, quem continuar com essas brincadeirinhas aí, nós vamos ter que tomar medidas, tá bom? Aqui nós somos, o trabalho é sério. Aluno olímpico não fica com brincadeira, tá bom? Aluno olímpico, presta atenção, senta aí e tira suas dúvidas, tá? Então, sendo assim, vamos tomar cuidado, tá bom? Porque aqui o meu trabalho depende unicamente de vocês. Então, se vocês colaborarem, a gente consegue ir para frente. Se não, aí a gente só vai regredir, tá certo? Então, vamos aqui abrir a apresentação novamente e vamos dar continuidade. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Ok. Então vamos aqui, vamos voltar à nossa aula, vamos deixar isso aí de lado. Então vamos retomar aqui, ó. A gente parou sobre a questão da divisibilidade por 3. Eu esqueci como é que a gente sabe que o número é divisível por 3. Alguém lembra aí? Quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos resultar em um número divisível por 3. Muito bem, gostei da explicação. Quando a soma dos valores absolutos resultar no número divisível por 3. Ótimo, perfeito. Vamos lá, e por 4? Alguém lembra? Nossa coleguinha lá que participou naquela hora. Ainda lembra como é que um número é divisível por 4? 4, 8 e 16. Quando ele é o quê? Os dois últimos algarismos do número é um divisível por 4, né? Ou seja, é um múltiplo de 4, né? Então, se os dois últimos algarismos... números é dividido por 4. Isso, ou seja, o algarismo da dezena e da unidade, a relação entre eles for um divisível por 4. Ou seja, se for terminar em 4, 8, 16, 12... Então, tendo essas terminações aí, um número é múltiplo de 4, consequentemente, o geral será divisível por 4. E o último que a gente viu agora foi por 5. Todo número que terminar em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, vamos agora ver sobre a divisão pelo número 6, tá? Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com a relação de divisão pelo algarismo 6, nós temos que entender que, para ser divisível por 6, o número tem que dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Mas, professor, por que isso? Ó, observe. Se eu tiver aqui, ó, relacionando o número, relacionar aqui o número 2, ó, e o número 3. Eita, 3. Tá aparecendo a cara do professor, meu Deus do céu. Então vamos lá. Ao relacionar aqui, galera, ó, o número 2 com o número 3, para a gente obter essa ideia, ó, de que ele resulte em 6, o que, que a gente tem que fazer aqui? Alguém sabe dizer? Para que essa relação de 2 e 3 gere o número 6. O que, que a gente deve fazer? 2 vezes 3. Isso, nós Multiplicar por devemos 3. multiplicar. Muito bem. Então, sendo assim, ó, por que quando a gente trabalha com a divisibilidade por 6, o número tem que ser dividido tanto por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Por quê? 2 vezes 3 resulta em 6, não é? Então, ó, uma característica básica. Isso, 3 vezes 2 também. Uma característica básica da divisibilidade é a ideia do número primo. Então, observe, 2 e 3 são números primos. E, consequentemente, gerou aqui um número par, tá? Isso vai acontecer porque, quando o número é divisível por 2, ele automaticamente é um número par. Então, já excluiria a divisão pelo número ímpar, não é mesmo? Já a soma dos algarismos tem que ser o quê? Uma relação de divisão por 3, porque a gente viu que quando a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Então, se o número ele é par e a soma dos algarismos dá uma relação de divisão por 3, automaticamente esse número é divisível por 6. E assim nós vamos ter essa ideia, pois 2 vezes 3 é equivalente a 6. Então, trouxe aqui ó, um exemplo para a gente poder trabalhar essa ideia com mais tranquilidade aqui. Ó. Então, vamos aqui. Ó. Trouxe o número 1324.
Pelo critério de divisibilidade por 2, o último algarismo, que é o algarismo da unidade, é o 4. Então, o 4 ele é múltiplo de 2 e também ele define que o número 3.324 é par, pois os números pares têm terminações 0, 2, 4, 6 e 8. Com isso, ó, se ele é par e o algarismo da unidade é divisível, é um número que divide por 2, ou seja, múltiplo de 2, automaticamente esse número é divisível por 2. Então, o primeiro critério da divisão por 6 foi obedecido. Agora, vamos somar os algarismos aqui. Ó. Ao somar 1 mais 3 mais 2 mais 4, nós obtemos o número 10. Tá vendo? Ó? Então, 10 ele não é divisível por 3. Por quê? Os algarismos múltiplos de 3 são... Desculpa, os números múltiplos de 3 são 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então, nós não temos nenhum número que, multiplicado por 3, resulte em 10. Consequentemente, galera, ó, o número 1324, ele não é divisível por 6, pois ele não obedeceu os critérios de ser par, ou seja, divisível por 2, e nem que a soma dos seus algarismos dê um número múltiplo de 3, tá? Então, isso aqui prova que 1324 não é múltiplo de 3. De 6, desculpa, não é divisível por 6. Vamos aqui ó, colocar um exemplo que poderia ser divisível por 6. Ó, vai botar um número aqui mais curtinho, para a gente poder desenvolver essa ideia. Então, vamos aqui trabalhar com o número 36. O número 36, observe, o último algarismo dele é o 6, que está na casa das unidades. Com isso, se tem terminação 6, é múltiplo de 2, consequentemente, é divisível por 2. E o número 36 em si é um número par, então já obedeceu a primeira regra. Agora vamos trabalhar a segunda, que é a soma dos algarismos, ou seja, se a soma do algarismo 3 mais o algarismo 6 der um número que é múltiplo de 3, automaticamente esse número aí é divisível por 6. Logo, somando aqui, galera, ó, 3 mais 6, nós vamos obter o algarismo 9. E 9, ele é múltiplo de 3, pois 3 vezes 3 é equivalente a 9. Se 9 é múltiplo de 3, automaticamente ele é divisível por 3. E 36 vai ser o quê? Divisível por 6. Então, vamos lá na tabuada do 6, descobrir qual número multiplicado por 6 será 36. Alguém aí sabe? 6 vezes 6, 6 36. vezes 6. Então, 6 isso quer vezes... dizer que se eu dividir 36 por 6, nós vamos obter quanto? 6. 36 36. dividido por 6 vai ser quanto? 6. 6, não é mesmo? 6. Porque 6 6. vezes 6, 36. Então, 36 dividido por 6 é o próprio 6, não é mesmo? Muito bem. Alguém teve dúvida em relação a essa explicação? A questão de divisibilidade por 6? Sim. Não. Quem teve dúvida, se manifeste, por favor. Ninguém? Podemos passar para frente? Pronto, Pode. galera tá Sim. ficando doutora. Sim. Pode. Já estão dando aula, né? Aí eu não vou mais dar aula para vocês desse jeito. A galera tá ficando fera demais. Então vamos lá, continuando. Divisibilidade por 7. Alguém lembra como é que a gente divide o número por 7? Não? Então vamos lá. Ó. Quando a gente trabalha com a divisibilidade por 7, nós temos vários caminhos a ser tomados, tá? Tem muitos teoremas, tem muitas explicações, mas eu trouxe uma mais dinâmica para a gente utilizar hoje. Quando o número, para saber se é divisível ou não por 7, primeiro, a gente vai multiplicar o último algarismo do número pelo número 2,
E o resultado que a gente obtiver, nós vamos subtrair com os números que sobraram, ou seja, retirando o último, pois o último nós já multiplicamos por 2. Se o resultado que a gente encontrar for múltiplo de 7, consequentemente, o número será divisível por 2. Mas se acontecer que após a gente fazer isso, o número for muito grande, nós vamos fazer essa multiplicação aí, esse processo, até a gente encontrar um número divisível por 7. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem como funciona. Então, tá aqui, ó, o número 574. Vamos trabalhar ele aqui, ó, para a gente entender melhor como funciona. Tá aqui, ó, 574. O último algarismo desse número é o algarismo 4. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 4 e multiplicar por 2. Por 2. Ao fazer isso, nós vamos encontrar 8, beleza? Esse 8 aqui, a gente vai agora subtrair do total aqui, ó, desse 57, que são os algarismos que sobraram, excluindo o 4. Então, nós vamos ter agora 57 menos 8. Ao fazer essa subtração de 57 menos 8, nós vamos encontrar o número 49, tá? E 49, galera, nós sabemos que 49 é um número primo. Ou desculpa, primo não, é um número ímpar, né? Então, esse número sendo ímpar, automaticamente ele não vai ser divisível por 2. Se a gente somar os algarismos aqui, ó, 4 e 9, nós vamos encontrar 13. E 13 não é múltiplo de 3, também não vai ser divisível por 3. Os dois últimos algarismos aqui também, ó, não é múltiplo de 4. Então, automaticamente, ele não é divisível por 4. A sua terminação não é 0 e nem 5. Então, também não é divisível por 5. E a relação também dele, ó, ele não é um par, então não é divisível por 2. E a soma não dá um múltiplo de 3. Então, se não é divisível nem por 2 e nem por 3, também não é divisível por 6. Então, por que ele vai ser divisível por 7? Porque 49, ele é um múltiplo de 7. Como assim, professor? O 49 surge lá da tabuadazinha do 7, quando a gente faz a multiplicação de 7 vezes 7. Quando fazemos essa relação aí de 7 vezes 7, nós vamos encontrar exatamente o número 49. Então, implica dizer que ao fazer 49 dividido por 7, nós encontramos o próprio número 7. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Não? Todo mundo está entendendo esses critérios de divisibilidade? Sim. Muito bom. Sim. Sim. Não sei se vocês perceberam, mas lá no caderninho de atividades, trabalha um pouquinho sobre essa ideia, não trabalha? Tem umas questões que a gente utiliza esses conceitos de divisibilidade. Na última questão mesmo que a gente trabalhou na nossa aula passada, a gente viu essa questão dos critérios de divisibilidade. Encontrar um número que pudesse dividir ao mesmo tempo os determinados algarismos. Então, é muito importante isso. Eu peço que vocês tenham a curiosidade, pesquisem, perguntem, tirem dúvidas, tá bom? Qualquer coisa eu posso estar colocando lá na plataforma para vocês alguns links envolvendo essas relações aí, para vocês se aprimorarem mais, tá bom? Então vamos lá, continuando. Tá. Trouxe aqui outro exemplo aqui, vamos lá, ó. Tirar aqui essa bagunça. Vamos aqui, ó. Agora eu trouxe um número bem maior para a gente desenvolver aqui, ó. 7.644. Então, ó, o último algarismo, ele é igual ao do nosso exemplo anterior, que é o algarismo 4. Então, vamos separar esse carinha aqui dos demais e vamos multiplicar por 2. Consequentemente, 4 vezes 2 é equivalente a 8. Ok, até aí tudo bem. Agora, os algarismos que sobraram foi 7, 6 e 4. Então, eles aqui formam um novo número, que é o número 764. Esse número menos 8 é igual a 750.
56. Mas, professor, mesmo assim, eu não consegui identificar se é divisível por 7 ou não. Então, o que você vai fazer? O mesmo processo, só que agora com esse novo número que encontrou. Vamos separar o 6, tá bom? Agora, separando o 6, nós temos que 6 vezes 2 é equivalente a 12. E vamos pegar esse 12 e subtrair do que sobrou aqui, ó, que no caso é 75. Então, 75 menos 12 é equivalente a 63. E 63, galera, é divisível por 7. Alguém lembra qual número multiplicado por 7 vai dar 63? 7 vezes 9, 9. 53. 7 vezes 9. 7 vezes 9, muito bem. Então, implica dizer que se eu fizer a divisão de 63 por 7, nós vamos encontrar 9, não é mesmo? Então, o nosso número geral aqui, ó, 7.644, ele é divisível por 7. Então, ó, isso aqui vai ajudar bastante quando vocês estiverem trabalhando lá num cálculo que tem números grandes e você não sabe por quem dividir. Então, pode utilizar os critérios e saber qual número vai ser, ele vai ser possível dividir. Ó, esse número também, ó, se a gente observar, como ele termina em 4, ele pode ser dividido por 2 também, não pode? Sim ou não? Sim. Por que eu posso dividir por 2? Sim. O que esse 4 torna Porque um número geral? Hã? Por que esse 4 ele permite que o número seja dividido por 2? Porque o 4 é múltiplo de 2. Isso. Porque 4 é múltiplo de 2. Porque o 4 também é um número par. E todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 também é um número par. E, consequentemente, é divisível por 2. Muito bem. Então, estou vendo que estão prestando bastante atenção. Ótimo. Então, vamos aqui para o nosso número 8. Nosso carinha do infinito, né? Quando o número é dividido por 8, nós temos que utilizar a relação dos seus 3 últimos algarismos, tá? Quando os 3 últimos algarismos formar um número divisível por 8, ou seja, um múltiplo de 8, automaticamente esse número será dividido por 8. Então, quem serão esses 3 últimos algarismos a ser olhados? Vai ser os elementos que estão na centena, dezena e nas unidades, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu trouxe alguns exemplos para facilitar o entendimento. Trouxe os números 14.136, 13.184, 2.088 e 111.112. Então, para que a gente descubra se ele é divisível por 8, os números a ser observados são esses aqui, ó, os 3 últimos algarismos. Esses algarismos aí estão representando unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena e unidade, dezena e centena. Para que isso seja verdadeiro, para ser divisível por 8, nós vamos analisar aqui cada um desses números aí que a gente vai ter. Primeiro 136, depois 184, depois 88 e por fim 112, tá? Então vamos lá. 136, ele é divisível por 8 porque ao multiplicar 8 vezes 17, nós vamos encontrar 136. Então implica dizer que 136 é múltiplo de 8, automaticamente é divisível por 8. Então o número 14.136 é divisível por 8. Vamos agora aqui para o número 13.184. Os 3 últimos algarismos formam o número 184. Isso aqui é a mesma coisa de 8 vezes 23. Consequentemente, o número 13.184 é divisível por 8. Agora aqui, ó, observe. 2088. Os 3 últimos algarismos é 0,88. E 88, pessoal, resulta da multiplicação de 8 por 11. Pois 8 vezes 11, 88. Logo, 88 é múltiplo de 8, consequentemente, é divisível por 8. Então, 2088 também é divisível por 8. E, por fim, o número 111.112. Agora vamos trabalhar com os 3 últimos algarismos, que é o 112.
Logo, 112 resulta de 8 vezes 14, que é 112, consequentemente é múltiplo, e assim é divisível por 8. Então, muito tranquilo, não é mesmo? Fazer divisibilidade por 8. Conseguiram entender? Sim. Tá tudo ótimo, não é? Sim. Pronto. Muito bem. E aí, estamos finalizando aqui, galera. Vamos ver agora o nosso critério de divisão por 9, tá? O número ele é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos, observa, for o número divisível por 9. Isso acontece também se o resto da soma dos seus algarismos for também divisível por 9. Por exemplo, observe aqui, lá em relação ao número 3, nós vimos que a soma dos algarismos deu um múltiplo de 3, não foi? Já aqui, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 9. Se isso acontecer, nós vamos ter que o número é divisível por 9. Quem são os múltiplos de 9, professor? Vamos lá, ó. Os múltiplos de 9 são 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. E assim por diante. Então, esses números aí que vão surgindo da multiplicação do 9 pelos naturais são os múltiplos de 9. Então, ao somar os algarismos, você encontrar um desses múltiplos, consequentemente, o número é divisível por 9. Ok? Entendido? Ok. Entendido. Sim. Muito bem. Ok. E aí vamos para o carinha mais top de todos. A divisibilidade pelo algarismo 10. O número é divisível por 10 toda vez que ele terminar com o algarismo 0. Tá? Terminou em 0, galera. O número é divisível por 2. Ó, eu vou ensinar uma táticazinha bem que muito interessante para vocês, ó. Tá? Vamos aqui. Eu vou pegar o número aqui, ó. Número 100, tá? Vamos pegar o número 100 e dividir por 10, tá bom? Observe aqui, ó. Se eu for dividir o número 100 por 10, nós temos que procurar um número que multiplicado por 10 dê 100. É ou não é? Sim. Então, qual é esse número que multiplicado por 10 vai ser 100? 10 O vezes 10, 10. não é? Beleza. 10 vezes 10. 10 vezes 10. 10 vezes 10 10 vezes 10. equivale a 100. Tá bom. Mas aí, existiria alguma outra ideia que a gente poderia utilizar sem ser a multiplicação para encontrar esse resultado? Sim ou não? Sim, a adição. Adição. Mas aí ia somar muito, não é não? Vamos tentar pensar fora das operações. Tirando as operações aqui. Teria alguma forma de eu encontrar esse resultado 10 sem usar essa ideia da multiplicação? Sim ou não? Tirando 0. Tirando 0. Isso, ou seja, como aqui ó, são dois números de base 10 e é uma divisão, implica dizer que esse 100 aqui ó, está sobre quem? Sobre 10, não é mesmo? Consequentemente, se eles estão se dividindo, a gente pode eliminar ó, os zeros que estão correspondendo à mesma casa, não é mesmo? E aqui ficou agora 10 dividido por 1. E 10 dividido por 1 é o mesmo que 10. Então, ó, é um dos métodos que vocês podem estar utilizando em relação a questões futuras, tá bom? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. No novo tempo, apesar dos castigos.